a essa segunda conversa do ciclo Judeidade e Negritude, que o Museu Judaico de São Paulo está promovendo em parceria com o Instituto Brasil-Israel, a Casa Sueli Carneiro, o Fernando Baldraia. E no dia de hoje, nós vamos discutir a questão do supremacismo branco, um tema que nos aflige coletivamente. E antes de eu passar a palavra, eu gostaria apenas de marcar que nós hoje também homenageamos o Emanuel Araújo, que faleceu essa semana e que é alguém cuja memória certamente nos honra nesse ciclo que o Museu Judaico de São Paulo e as demais instituições estamos promovendo. E, sobretudo, o fato de a gente estar num museu, né? A gente não pode esquecer o pioneirismo do Emanuel Araújo, não apenas como diretor da Pinacoteca de São Paulo, para a qual ele deu uma enorme contribuição, mas ao criar um museu Afro-Brasil, né? É um museu único, eu acho que é um patrimônio do Brasil que nos ajudou a enxergar uma potência da cultura que nunca tinha sido vista da mesma maneira. O Emanuel, ele foi uma pessoa que se dedicou a uma instituição que vai ficar, e nós, como Museu Judaico de São Paulo, gostaríamos de marcar esse momento, porque a memória do Emanuel também nos dá força para continuar numa luta comum. Então, vou passar a palavra para o Daniel Dweck, que está representando hoje aqui o Instituto Brasil-Israel. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Felipe, pela acolhida do evento e realização junto com o IB. Queria agradecer também a Casa Sueli Carneiro, co-realizadora dessa série de eventos, Fernando, Ricardo Tepperman, que idealizaram conosco esses debates, e dizer para vocês que a série Judeidade e Negritude, a qual pertence à discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho sobre supremacismo branco, se insere numa das prioridades desse ano do Instituto Brasil-Israel, que a gente tem percebido como pensar nessas duas categorias, pensar em racismo e antissemitismo aqui no Brasil, é talvez menos óbvio do que pode parecer à primeira vista. Durante vários anos, instituições da comunidade judaica, do movimento negro, mas principalmente falando desse lugar, das instituições da comunidade judaica, pensaram as interseções entre judeidade e negritude a partir de uma chave que tomava quase como óbvia, evidente. Ora, se duas comunidades, judeus e negros, historicamente perseguidas, com holocausto, escravidão, foram vítimas de opressões várias ao longo dos últimos séculos, nada mais óbvio do que uma aliança para lutar contra o preconceito, a discriminação, ou o que quer que seja. O que a gente tem insistido é que essa aliança é tudo menos óbvia, evidente ou dada. A experiência de judeus e negros no Brasil é diferente, provoca leituras bastante distintas sobre a realidade. O Instituto Brasil-Israel, para além de trazer temas ligados a Israel no Brasil, quer pensar a partir do Brasil
de uma chave brasileira e de uma interpretação brasileira para dilemas locais, nossos aqui. A experiência de judeus e negros no Brasil é distinta. O processo histórico pelo qual passou a comunidade judaica é distinto, o que, para além de alianças possíveis, também enseja tensões sobre as quais a gente gostaria de falar, problematizar. E acho que quando a gente idealizou uma mesa sobre supremacismo branco, identificando aí um tema de preocupação comum entre negros e judeus, a gente gostaria justo de tratar dessas diferenças e possibilidades de ação conjunta. Vocês viram nas manifestações de alguns dias atrás como bandeiras de Israel, como a judeidade, ela passou a fazer parte de um certo discurso público no Brasil, para significar coisas, às vezes, muito distintas. O judeu, ao mesmo tempo que foi excluído de uma ideia de branquitude em determinadas épocas e contextos, em outros se transformou num sinônimo de branquitude. Talvez mais do que isso, até de supremacismo. É um tema complexo que nos desafia muito, ali é que eu diga, e eu fico feliz de não estar nessa mesa tendo que falar sobre isso e poder assistir vocês falando. Então, mais uma vez, super obrigado pela presença. Convido vocês todos a seguirem Instituto Brasil Israel nas redes sociais, assim como o Museu Judaico e a Casa Sueli Carneiro, a quem eu agradeço também pela co-realização desse evento. Obrigado, Fernando. Salve, gente. Bom, eu sou o Fernando, eu vou só mediar esse papo. Como eu estava incumbido disso, eu fiz um pouco da lição de casa e realmente me deu o trabalho de ouvir os pronunciamentos que aconteceram no último 7 de setembro e do nosso excelentíssimo presidente. Eu acho que um ponto importante, eu acho que isso pode orientar a reflexão sobre as falas que vão acontecer aqui agora, é que se num dado momento, isso não faz tanto tempo, a própria expressão supremacismo branco era uma coisa meio fora de questão, uma coisa aplicada para grupos muito específicos. O que é isso? O fato da gente estar precisando discutir, eu digo precisando discutir isso aqui hoje, é realmente sinal de que o fenômeno alcançou proporções que a gente não imaginava e não desejava e que ele está incrustado hoje nos mais altos estratos do poder. Todo mundo, seja muito bem-vindo. Eu vou apresentar as nossas duas convidadas, a Luciana Alves, pedagoga, mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, doutoranda em Educação pela Unicamp e é pró-reitora adjunto de Assuntos Estudantis na Unifesp e consultora de Educação e Relações Raciais. As pesquisas dela são sobre desigualdades educacionais, com especial enfoque nos temas de branquitude, políticas públicas para a equidade racial e infância. Ela é autora também de um livro, que saiu pela UCTEC, chama Ser Branco. Lia Weiner Schuckmann, aqui à minha direita, doutora em Psicologia Social pela USP também, pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma ativista antirracista muito combativa, e pesquisadora, claro, de Psicologia e Relações Étnico-Raciais, autora de 2 livros, Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo, que saiu pela Veneta, e Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, da Universidade Federal da Bahia. Luciana, você começa? Boa, bora lá. Agradeço o convite para falar aqui hoje. Para mim é uma honra falar ao lado da Lia. Nós descobrimos as questões de branquitude quando
o debate era pouquíssimo tratado ainda no Brasil, e descobrimos juntas. Tem uma amiga minha que disse que quando a gente chegou, tudo aqui era mato, né? Falando sobre talvez a impossibilidade de se falar em branquitude no Brasil, que foi uma das provocações que eu recebi, e não sei se Lia recebeu na mesma medida, porque também o lugar do qual a gente fala sobre branquitude é bem diferente, como é possível observar. Bom, na divisão de tarefas aqui, me coube falar um pouco sobre a ideia ou o contexto de surgimento, emergência da supremacia branca, né? Elencando inclusive as relações entre supremacia branca e racismo. Vocês vão ver que tomar 6 por meia dúzia praticamente. Bom, eu costumo dizer, e tenho dito isso muitas vezes, talvez mais do que eu gostaria, que não existiam negros e nem indígenas até o século XV, XVI. Né? Então, existiam tupis, nagôs, guaranis, malês, iorubás. Existiam povos que se designavam a partir de outras relações e outras visões de mundo, né? Marcadas muito mais pela questão do parentesco, da cultura, da região, da língua e, inclusive, dos entraves, dos embates com outros povos. Se não existiam esses povos que hoje a gente trata como minoria, né? E dá para fazer um paralelo também com a questão judaica, mas eu vou deixar para a Lia, né, que tem estudado mais a questão. Você tem uma emergência, você tem a criação de uma nova lente por meio da qual a gente observa a realidade e dá sentido a ela, que é a ideia de raça. Há controvérsias a respeito de quando surge a ideia de raça, né? Alguns autores vão dizer que a essência do conceito está posta desde as cruzadas, né? E que considerar raça apenas a partir do século XVI é uma perspectiva nominalista, ou seja, eu espero o nome da coisa para depois dizer que ela existe. Mas eu trabalho com uma corrente teórica que vai investigar a raça a partir do surgimento dessa designação e do uso dela para marcar as diferenças humanas que antes se liam do ponto de vista da geografia, da língua, da cultura, como eu disse, do ponto de vista étnico, se a gente quiser abreviar. E isso só surge, né, essa marcação dos outros como grupos raciais só surge no contexto da dominação colonial europeia. É um contexto em que, diante das diferenças físicas observadas, vai se justificar a posição dos sujeitos nas hierarquias sociais que então são formadas a partir da sua compleição física, especialmente. Então, indígenas e negros, né, que não se liam dessa forma, como eu falei, vão ser colocados todos no mesmo grupo, independentemente das fronteiras que existissem entre eles. Vocês já devem ter ouvido falar, na escola, inclusive, das diferentes estratégias utilizadas pelo colonizador, pelos grupos colonizadores, para fazerem uma tentativa de apagamento das memórias ancestrais dos povos, então, dominados e escravizados. Porque a ideia era que se rompessem esses laços que permitiam àqueles sujeitos se definir para além da condição de opressão que então experimentavam já na dominação colonial, né? Então, separar povos diferentes, mandar cada um para uma fazenda, tinha inclusive a árvore do esquecimento, simbólico, né? Você girar em torno dessa árvore, depois que você terminar os 360 graus, você esquece quem você foi. A proibição do uso do nome, né, que designava esse pertencimento anterior, e o rebatizar dos então dominados a partir da acolhida compulsória, talvez a acolhida não seja um bom termo, do nome do senhor, então, que se tornava senhor daquele escravo negro, não mais do malê, do nagô, mas sim de outra espécie de humanidade que hierarquicamente considerada em relação a um superior, né? Então, supremacia e superioridade é um par de palavras que andam juntas, né? Porque você não se superioriza se você não tem no horizonte um projeto de poder e dominação. Nessa história que eu contei, que eu conto da perspectiva de negros e indígenas, a gente pode inverter o debate. Quem cria a ideia de raça, quem cria as hierarquias raciais, quem se beneficia delas são os brancos. E para fazer isso, você tem que se designar primeiro, né? Você tem que se dizer diferente. E se é você que está criando uma nova hierarquia, um novo jeito de ver o mundo a partir de relações, então,
calcadas ou na natureza ou num querer divino, você vai se definir como superior. Não ia ter lógica você criar uma hierarquia e definir a si mesmo como inferior. Então, a gente ainda não está falando de negritude, por exemplo, né? A negritude, então, vai ser a resposta criada pelos descendentes de escravizados para fazer frente à ideia de inferioridade, né? Então, nessa perspectiva sócio-histórica, negritude, identidades indígenas, hoje, né, requeridas, inclusive publicamente, asiatismo, em alguns outros contextos, vão ser identidades de resistência à branquitude. É como dizer, da minha perspectiva, ok, eu sou negra sim, eu tenho cabelo crespo, eu tenho nariz grande, eu falo com as mãos, como dizem os italianos, mas eu não tenho nada de italiano. Então, eu sou negra, mas não a negra que as teorias raciais de outrora e o pensamento difundido sobre as hierarquias raciais queriam construir. Então, a gente assume essa designação dada pelo colonizador, porque foi a designação que nos restou. Ao mesmo tempo, percebam que eu vou contando a história quase sempre de uma perspectiva negra, porque essa é uma das principais marcas do que a gente chama de branquitude, né? Tem um contexto de aparição que traz relações de poder extremamente violentas e que precisa se afirmar num contexto em que ser branco talvez não tivesse grandes significados, e que depois, ao longo das relações, essa ideia de brancura como superioridade vai desaparecendo do discurso, embora não vá desaparecendo das práticas. E aí, para encaminhar minha fala para o final, eu queria discutir um pouco o que então caracteriza povos e pessoas brancas e faz com que branquitude e supremacia branca estejam lado a lado. Só um parênteses, eu não trabalho branquitude como identidade de indivíduos brancos. Tá? Eu trabalho branquitude como essa construção sócio-histórica a qual pessoas brancas constroem como uma idealização e almejam alcançar essa idealização. Eu tenho falado um pouco também de delírio de superioridade branca, né? Porque se acredita em algum momento que aquele cabelo mais liso é bom, não fez nada para ninguém, mas enfim. Se acredita que aquela pele mais clara é mais bonita, se acredita que aquela pessoa branca que está andando é mais honesta do que uma pessoa negra. Então, em alguma medida, esses sentidos de branquitude que circulam pelo mundo, eles são não só desejados, como são retroalimentados pelas experiências concretas de pessoas brancas. Pois bem, como é que isso opera, né? Como é que isso pode se tornar visível nas relações nossas do cotidiano? E aí, para falar um pouco sobre isso, eu vou chamar um autor, que é o Charles Mills, que tem um livro muito bom, que se chama O Contrato Racial, The Racial Contract. E ele vai dizer que brancos fizeram um contrato, assim como o contrato social, né? Aquele que a gente estuda na sociologia e na filosofia, e esse contrato está regulado por 6 cláusulas. A primeira delas é econômica. Então, nos contextos em que há supremacia branca, há um controle daqueles bens que podem ser considerados propriedade privada. Então, esse controle passa pelo domínio das instâncias em que o dinheiro faz diferença, né? Então, vamos pensar os grandes cargos das grandes empresas, a questão de quem é que decide, enfim, quem é que vai estar nos holofotes ou quem não vai estar nos holofotes. Então, essa concentração econômica tem um movimento interessante nos Estados Unidos ocorrendo para a gente pensar o inverso disso, né? Tem alguns estados norte-americanos que estão proibindo a educação para as relações étnico-raciais, porque estão dizendo que os filhos que estão na escola hoje não têm culpa da escravidão. E aí eu brinquei com então devolve as terras que o biso, o tata, né, tomou. Porque se para a gente começar do zero nessa relação, então tem alguma coisa que a gente precisa voltar para trás. Dentre elas, a questão do contrato econômico. Tem uma dimensão desse contrato que é jurídico-política, que tem a ver com a dominância das instituições de deliberação que marcam qualquer sociedade a partir da consolidação dos Estados-nação. Estou lembrando de uma conversa do café aqui, né? Que é quando se estrutura uma instituição para a qual a gente pode demandar, enquanto cidadão, direitos, quereres, enfim.
a dominância branca nessas instâncias jurídico-políticas, ela é incontestável. Né? Quando você vê, por exemplo, uma foto dos juízes no Brasil, você vê uma foto de pessoas brancas. E a gente naturalizou a tal ponto que, se fosse uma foto só com juízes negros, a gente ia dizer, nossa, tem algo errado aqui. Né? Ou pensar, né? Mesmo que não diga. Por quê? Porque a gente naturalizou esse lugar do arbítrio, da decisão, da deliberação, como um lugar de brancos. E aí tem uma coisa que nós negros sofremos muito com isso, que é assim, ao mesmo tempo em que a gente quer revolucionar, a gente quer falar, a gente quer fazer, a gente sabe que a gente está submetido ao mando de um branco, né? Sempre, ou quase sempre. E não necessariamente isso é um problema, desde que aquela pessoa que está mandando tenha consciência da sua branquitude e não ache que ela ocupa aquele lugar porque ela é brilhante, porque ela tem mérito, ou porque ela é melhor do que outra pessoa. Que ela esteja disposta a fazer essa relação de troca e reconheça os privilégios que foram construídos historicamente. Tem uma outra dimensão? Quanto tempo? Ah, então tá. Achei que eu estava acabando o tempo. Tem uma outra dimensão, que é uma dimensão cultural, né? Nas culturas onde a branquitude se consolidou, que eu acho que são quase todas, né? Como grupo de poder, as culturas dos brancos não são vistas mais como cultura de branco, são vistas como culturas neutras, né? Para dar um exemplo, eu sempre dou o mesmo exemplo, então quem já me ouviu falar, desculpa, mas para mim fica muito evidente no currículo escolar, né? Eu fui diretora de escola até pouco tempo atrás, de escola de educação básica, e a gente fez um projeto sobre África. No ano seguinte, uma das professoras quis dar continuidade ao projeto. E aí uma mãe bateu na minha porta e disse assim, escuta, diretora, o ano passado a gente já falou sobre África, quando que a gente volta ao currículo normal? E aí o que ela estava perguntando por currículo normal? O currículo que começa com negros e índios, e não o currículo que começa com malês, nagôs, iorubás, berberes. Então, essa ideia de neutralidade, de quando se fala de feitos, realizações, conquistas de povos brancos, você está falando da humanidade e não de grupos, é uma das ideias que tem a ver com essa dimensão cultural do contrato racial. Tem outra dimensão que é a somática, que é aquela que tem a ver com a aparência dos sujeitos, e a partir daí você inferir capacidades, habilidades, enfim, valores, a partir da percepção dessa aparência. Então, você vê uma pessoa asiática, você infere tal coisa. Você vê uma pessoa negra, você infere tal coisa. Se fosse uma inferência neutra, sem propósitos hierarquizantes, talvez não houvesse problemas. Por exemplo, eu gostaria de olharem para mim e falar, nossa, ela é boa de matemática, né? Mesmo que eu não fosse, talvez eu passasse por, mas eu não gostaria de que alguém olhasse para mim e pensasse, nossa, o que ela está fazendo aqui? Ela deveria estar, sei lá, limpando a minha casa, né? Então, e parece que isso não passa pelas pessoas brancas, mas também passa, né? E quando eu fiz a dissertação de mestrado, há uns sentidos negativos atribuídos à negritude correspondiam um par positivo atrelado à branquitude. Então, era sempre uma relação dual em oposição, né? Negativo e positivo. Então, brancos honestos, negros desonestos, brancos bonitos, negros feios, brancos inteligentes, negros com dificuldade de aprendizagem. Então, eu costumo brincar, as notas dos meninos negros realmente são mais baixas do que as dos meninos brancos, mas não porque a minha melanina, ou a deles, interfere em sua capacidade intelectual, mas sim pelas relações que estão estabelecidas, pelo currículo que não os reflete, enfim, por uma série de fatores da conjuntura escolar e social que não necessariamente está ligada ao pertencimento racial. Mas quando a gente faz essa associação entre a aparência das pessoas e as suas capacidades, habilidades, valores, a gente está já na chave do racismo. Essas associações não se dão no vazio, elas têm uma história, como eu disse. Tem uma outra dimensão, e aí já está acabando as dimensões aqui, cognitivo-avaliativa, que tem muito a ver com a ideia de eu não consigo pensar a partir de outra referência de mundo, seja a referência ocidental, europeia, greco-romana, né?
Eu fiz uma consultoria para o pessoal da ECA uma vez, e os alunos e alunas, eles adotaram cotas, entrou muito aluno e aluna negro, e não tinha aula sobre a questão do teatro ou da teatralidade a partir da perspectiva africana. Porque o teatro nasce na Grécia Antiga, percebe? Então, é impossível eu pensar a partir de outras referências do mundo, porque eu generalizei, do ponto de vista cognitivo, das minhas estruturas de pensamento e conhecimento, o que é a experiência humana. Então, para mim, a minha régua é a régua do mundo inteiro, né? E aí é bem difícil você superar essa ideia. E aí, para finalizar, a gente tem uma dimensão que é metafísica. Essa eu gosto bastante, ao mesmo, não porque é bacana, mas para fazer a crítica, ela até onde vai o delírio de superioridade, né? Ele vai para além das experiências concretas ou para o domínio das instâncias de mando e poder. Vai, inclusive, para o nosso imaginário. As fadas, os duendes, o Papai Noel, as princesas, mesmo que elas não existam, enfim, as rainhas, tudo branco. E aí, aparentemente, isso não interfere na experiência dos sujeitos, mas quando a gente revisita a memória de mulheres negras, especialmente, você vê como esse universo do imaginário branco se refere à impossibilidade de ocupar certos lugares, né? Tem um texto que chama Da Impossibilidade de se Ver como Anjo, que é uma moça católica que participa do cotidiano da igreja, mas que toda vez que tem uma procissão, ou uma encenação, ou alguma situação na qual vai haver anjos, ela não pode ser o anjo. Porque, na dimensão metafísica, o anjo é um anjo branco. E aí, para finalizar de um jeito menos duro, né, essa supremacia gera, e essa incapacidade de ampliar a dimensão cognitiva e avaliativa gera situações, óbvio, de opressão, mas também gera situações engraçadas. Eu sempre conto o mesmo exemplo também. Eu preciso voltar para o Facebook para atualizar meus exemplos. Então, menina, eu não sei nem o que é TikTok. Eu saí do Facebook na época das eleições por motivos óbvios. Mas antes, num contexto anterior das face tretas, teve uma que era muito interessante, que o Shopping Iguatemi de Barueri colocou um Papai Noel preto. E aí começou uma discussão assim sabe, Facebook, né? Comentário atrás de comentário, como é que podia, que a gente que briga tanto por apropriação cultural, não pode usar turbante, não pode, vocês colocarem o Papai Noel preto. Papai Noel é branco, vocês estão se apropriando da nossa cultura. E aí a briga rolando, e aí vem aquela pessoa, né, que consegue ver além do que está posto. Gente, espera aí, vocês estão brigando pelo Papai Noel. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ele não existe. Então, a gente, o delírio, enfim, essa ideia é tão... Eu não tenho nem adjetivo. Mas quando você começa a perceber o quão ridícula ela é, você começa a contestar outras bases da sua própria experiência e outras bases de como é que você deu sentido a essa experiência, especialmente com pessoas diferentes de você. E aí que mora um projeto que a gente vem tentando encampar, que é desfazer essas idealizações, desfazer esse sentido de superioridade. Muita gente já vem adotando posturas antirracistas, sendo brancos e brancas, né? E vem percebendo o quanto é delirante e, ao mesmo tempo, ofensivo, violento e opressor você construir e educar os seus a partir de uma ideia de superioridade, né? Muitas pessoas brancas, inclusive, morrem ao começar a desconstruir essa idealização. A exemplo da moça em Charlottesville, numa passeata da Ku Klux Klan, né, e dos supremacistas brancos norte-americanos, que resolveu fazer frente à passeata, né, porque o papel dos brancos não é só de ouvir a gente, né, é também tomar pé e tomar posição na luta antirracista, né, e quando ela toma posição, ela é atropelada por um dos supremacistas brancos. Então, como diz Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, mas que a gente abrace esse perigo, né,
num desejo de construir aí uma sociedade mais igual. É isso. Obrigado, Luciana. Então, sem maiores delongas, vai lá, Lia. Boa tarde a todas e todos. Começo agradecendo à Casa Sueli Carneiro, ao Instituto Brasil-Israel, ao Museu Judaico pelo convite. E é sempre uma honra falar também do lado da Luciana. Como ela disse, nós duas descobrimos, né, os estudos críticos da branquitude juntas na mesma época. Eu acho que foi a Luciana que falou para mim, vai estudar branquitude. Eu não, foi mais ou menos assim. A gente era colega, né, na USP faz bastante tempo e também, assim como a Luciana, passamos naquela época por bastante desafios, porque parecíamos alienígenas. O que é isso que vocês estão discutindo aqui, né? Então, é uma felicidade, depois de 13, 14 anos, estar do lado da Luciana, nessa mesa. E falar de supremacia branca, judaicidade e negritude é um tema bastante caro para mim. Eu fiz meu mestrado sobre identidade judaica, depois doutorado sobre branquitude, e eu tento, né, separar os dois. Quando tem que juntar, é algo bastante afetivo aqui para mim, então vou nesse desafio, a convite de todos, né? Então, eu preparei a minha fala numa ordem que vai pensar o que é a supremacia branca no caso específico do Brasil, né? Pensando que Luciana ampliou esse debate, e eu vou pensar como é que ele funciona no Brasil, o funcionamento do racismo do Brasil e onde entram os judeus na categoria branco ou não branco na sociedade brasileira, naquilo que é visto como supremacia. Então, como Luciana falou, ela trouxe o Charles Mills. Além do contrato, dessas todas dimensões, uma das coisas fundamentais que ele diz é que a supremacia branca é o contrato não falado que organizou toda a sociedade moderna e colonial sem que isso seja anunciado. Quando a gente pensa em supremacia branca, obviamente nós estamos falando de um delírio de superioridade que produz materialidades. Produz materialidades naquilo que significa o poder econômico, o poder político, as terras, o poder jurídico, né? E principalmente também produz subjetividades, que é isso que a gente vai pensar que vai constituindo o sujeito nesse delírio, né? A gente tem uma supremacia branca anunciada em alguns lugares, certo? Que é essa white supremacy, esse delírio que vai colocando em prática e é anunciado por grupos neonazistas, é anunciado por poucos grupos. Mas há uma outra supremacia que funciona no Brasil sem que precise dizer nada e anunciar. Como é que funciona e quais são os dois construtos ideológicos que sustentam a supremacia branca brasileira, né? Acho que a gente tem aí o mito da democracia racial, tão falado, que vai, né, permitir a ideia de uma sociedade que se socializa a partir de uma ideia que há oportunidades iguais e que estamos num lugar com democracia racial, oportunidades iguais para brancos e negros. E a gente também tem uma sociedade meritocrática. Como é que a junção da mito da democracia racial com uma sociedade meritocrática leva aquilo que é a supremacia branca não anunciada? Bom, vemos o exemplo, por exemplo, dessa cena de todos os juízes do TJ da cidade de São Paulo, a gente tem 100% de brancos. Vamos supor que a gente pergunte para essas pessoas por que não há negros aqui? Agora imaginem, né, sei lá, vocês nos lugares de trabalho onde só tem brancos, como se a gente estivesse na Bélgica, por que não há negros aqui? Vamos ainda imaginar que estamos em um local progressista, do campo progressista. A possibilidade é que as pessoas anunciem por causa do racismo, certo? No campo progressista. Agora, se a gente faz a pergunta oposta, o que você fez para chegar até aqui? Vamos supor aí, imaginar a cena dos professores da USP, 5.229 professores da USP, né? A gente tem menos de 2% de negros. O que você fez para chegar até aqui? A possibilidade que a resposta recaia sobre o indivíduo
Eu lutei muito, eu trabalhei bastante, eu estudei, eu sempre sonhei em ser professor da USP, eu era muito aplicado, eu fiz um bom mestrado, eu fiz um bom doutorado, estudei para o concurso. A resposta é individual. Vocês conseguem imaginar entre os juízes ou esses professores tal, respondendo, estou aqui porque sou branco? Alguém consegue imaginar? Não. Mas a mesma resposta pode ser dada àquele não está aqui porque é negro. Veja, já se incorpora a ideia de que há uma categoria que não entra por causa da raça, e outra que é um indivíduo, que se consegue pelo indivíduo, que é a ideia de que os brancos alcançam os lugares onde alcançam por mérito individual. Agora veja, oportunidades iguais, democracia racial, mais mérito, aí a gente chega nos lugares de poder econômico, político, jurídico, etc. e tal, todos ocupados por branco. O que isso leva a se pensar? Brancos são superiores. Porque se as oportunidades são iguais e os brancos chegam onde chegaram por mérito individual, logo é essa lógica se você fizer a conta de um construto ideológico mais outro, mais outro. Há uma supremacia branca não anunciada, que vai construindo os lugares de poder dessa sociedade. Eu não parto do pressuposto de discutir se há ou não há supremacia racial branca no Brasil. Eu tenho certeza que há, quando a gente vai pensar os dados de terra, os dados econômicos, ou o de saúde, que o dado mais radical que eu cheguei nos últimos tempos é que 93% dos transplantes de pâncreas são passados para homens e mulheres brancos. Ou seja, a gente sabe o quão o pâncreas, né, é algo, né, que pode violentar uma pessoa tão rapidamente. Então, a gente tem uma sociedade em que a supremacia branca funciona sem ela ser anunciada, pelo mito da democracia racial e pela meritocracia. A outra forma do funcionamento do racismo brasileiro é que nós temos, né, e aí quem anuncia isso, Horaci Nogueira, né, é um racismo de marca. O que diz quem é branco e quem é negro não é a origem das pessoas. São as marcas fenotípicas, junto com outras marcas que pode ser sobrenome, aquilo que é marcado, possível ser visível de aparência, né? Horaci Nogueira vai classificar o racismo brasileiro pela marca da pessoa. Logo, a pessoa que tem um fenótipo de branco é considerado branco na sociedade brasileira, né? E nós temos um funcionamento em que a diferença racial anti-negro e anti-indígena leva um lugar que é o da desigualdade de classe. Então, as estruturas de classe na sociedade brasileira também se estruturam pelo lugar racial, né, como a gente vai pensando a supremacia branca a partir de poder econômico. Bom, eu dei essa introdução para a gente pensar o funcionamento específico da supremacia branca brasileira, né, e como que ela se estrutura como uma ideia de classe junto, né, com a ideia de fenótipo, para pensar qual é o lugar dos judeus. Então, qual é o lugar dos judeus dentro de um lugar onde a supremacia branca se dá a partir do poder econômico, político, jurídico e do fenótipo. E aí, talvez, seja o lugar mais delicado, né, e mais complexo para a gente pensar entre aquilo que é a identidade das pessoas e a identificação psíquica. Eu sou psicóloga, para quem não sabe. Esqueci de falar isso, né? Então, a brancura dos judeus, né, recentemente, né, ela é um tema bastante polêmico para a gente pensar. Porque dentro desse discurso de brancura, né, dentro daquilo que vai pensar, né, a branquitude como um lugar em que as pessoas que alcançam esse lugar de branquitude, elas gozam de privilégio, né, nas sociedades ocidentais, fica bastante complexo de ser aplicado num grupo que talvez tenha sido a minoria mais perseguida da Europa por muito tempo e que tenha resultado em 6 milhões de mortes exatamente por não ser branco. Esse grupo que morre assassinado por não ser branco ao chegar no Brasil encontra a ideologia do embranquecimento. A ideologia do embranquecimento, que também é outra característica do funcionamento do racismo brasileiro, né, em oposto
aos Estados Unidos ou em outros lugares em que uma gota de sangue, ou que a origem diz de quem é o sujeito, nesse país, vocês já viram árabe ser branco? Só no Brasil, certo? Ninguém vai desconfiar que Temer, Haddad, Maluf usam, né, esse lugar, né, daquilo que é o lugar do privilégio branco. A mesma coisa acontece com os judeus, querendo eles ou não, ao entrarem numa sociedade de dominação racial anti-negra e anti-indígena. Agora, há um lugar em que os judeus não ocupam da supremacia branca. E não ocupam no Brasil e em nenhum outro lugar. Porque, apesar de ocuparem, né, esse lugar do fenótipo branco, e talvez do lugar, né, de estar dentro de uma maioria no poder econômico, em outros poderes, o preconceito racial que funciona no antissemitismo, né, que é a ideia de que cada judeu representa o grupo como um todo. Ou seja, né, é possível perguntar a um judeu no Brasil: você viu o que seu país fez lá em Gaza? A pessoa é brasileira. Ela nunca foi a Israel, não sabe como funciona, mas, ao ser judeu, ela representa o grupo como um todo. Isso é típico, obviamente, daqueles que são racializados. Aos brancos não se perguntam: você, como branco, o que você acha do Bolsonaro? Mas aos judeus, a responsabilidade por todo o grupo recai sobre um. Então, o lugar cultural, né, na qual a supremacia branca também funciona, o judeu não entra. Exatamente por isso, pensar a supremacia branca, no caso dos judeus, é muito ambíguo. Porque este sujeito tem encarnado no próprio corpo a ambiguidade de fazer parte do grupo opressor na sociedade brasileira, principalmente os askenazis, que são considerados brancos, e também sofrerem preconceito racial, no sentido do funcionamento do preconceito racial, que é recair sobre um sujeito aquilo do grupo todo, ou a ideia de um grupo não assimilável, de um grupo que está sempre separado, de interesses próprios, de conspiração, de que não é brasileiro, que os interesses deles são próprios do grupo, são separatistas. Tem todo esse estereótipo que só acontece com grupos racializados atinge os judeus. Então, imaginem que nesse discurso há um lugar também da identidade e da identificação, que é o que é a identificação? A identidade, em geral, ela é autoatribuída, mas também depende de uma atribuição do outro. Necessariamente, você só pode se considerar branco, porque se uma pessoa é negra, de pele escura, e ela não se considera negra, a polícia olha para ela e fala: bom, você é negro, o porteiro olha para você, é negro. Isso é a identidade ligada à classificação, na qual o sujeito não tem o controle. Ela é de uma relação entre o outro e si mesmo, né? Agora, os processos identificatórios não necessariamente coincidem com o lugar em que a pessoa ocupa na estrutura social. Então, o judeu pode estar identificado com esse lugar de não branco, ou identificado com esse lugar daquele grupo que foi perseguido, ao mesmo tempo que na estrutura social ele está dentro da ideia de superbrancos, de dominador e de opressão. Então, recai sobre esse sujeito: que lugar é esse de branco que eu ocupo? E como que a supremacia branca me atinge, né? Nesse sentido, a gente pode ver dentro da própria comunidade judaica as identificações, como elas têm se separado a partir daquilo que é ideologicamente, politicamente, esse lugar da onde alcança a supremacia branca neste momento político do Brasil, né? Como é que a gente consegue explicar a perversidade de um símbolo que há 60, 70 anos era colocado no corpo de umas pessoas para identificar quem ia para campos de concentração, que é uma estrela de Davi, ser identificado quase como um símbolo neonazista apropriado pelo governo nazista? É o mesmo símbolo, né? Então, como é que essa passagem pode acontecer sem que isso encarne no sujeito que foi identificado naquele lugar, olhando para isso como uma estranheza, e esse lugar, em que lugar essa estrela alcança na minha vida hoje em dia, né? Então, é importante que isso vai dizer também de uma identificação
que pode ser, muitas vezes, ligadas a, bom, se aqui eu sou branco, ainda bem, né? Pode ter esse processo psíquico, ainda bem que aqui eu sou branco, né? E aí passar por identificações de estar realmente ligado, né, a uma extrema-direita que é nazista, na qual esta pessoa seria perseguida, mas uma ideia de que, ao se ligar a isso, ela estaria salva, né, dessa perseguição. Assim como uma identificação quase oposta. Então, no grupo de judeus, a gente pode ver hoje em dia exatamente identificações opostas com a mesma justificativa. O nazismo é a justificativa tanto para se identificar ali, quanto para se identificar nesse oposto, exatamente por essa ambiguidade que tem acontecido no lugar que o judeu ocupa, no país onde é branco, quem tem fenótipo branco. E a partir desse momento, a pessoa usufrui e goza dos privilégios da branquitude em um país que, com uma perversidade tão grande antinegra e antijudaica, que todos os outros grupos que aqui entram se tornam branco para se opor ao negro e ao indígena. Eu acho que eu fecho para a gente ter tempo para abrir para perguntas, né? E não há um lugar de conclusão, é só esse mesmo da ambiguidade, tá? Obrigada, gente. Bom, obrigado, Lia. Obrigado, Luciana. Acho que a gente tem suficiente pano para manga, para perguntas, para uma conversa. A gente tem mais até 5h30, né? Então a gente tem exatamente meia hora. Estamos tranquilos de tempo. Quem quiser lançar a primeira pergunta, fique à vontade. Boa tarde a todo mundo que está aqui presente. Muito boa a apresentação de vocês, assim, consegui me identificar com várias coisas. De fato, tem essa perspectiva do ponto de vista da negritude, do processo histórico que o povo preto passou aqui no Brasil, tem essa perspectiva do ponto de vista judaica também, e esses dois lugares. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui, processando as duas falas, né? Aqui no Brasil, tem o último censo do IBGE, eu acredito que no próximo esse número vai aumentar ainda, de que existem mais de 1.000 judeus negros aqui no Brasil. E aí a gente pode pegar em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos também tem um número alto, até mesmo em Israel tem uma presença judaica não branca grandíssima lá, é uma presença judaica negra, retinta, considerável, né? No caso dessa pessoa, que é negra e judia, está aqui no Brasil, como que se dá isso, essa construção, esse processo, essa vivência, assim? É uma dúvida que eu tenho. Obrigado. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas, talvez 3, e aí a gente distribui. Mais alguém? Eu sou a Karina. A minha pergunta vai um pouco na linha que a pergunta que o João fez, então por isso eu quis fazer ela agora também, que é agradecer a apresentação também muito boa de vocês, e perguntar como que faz essa construção, então, do judeu brasileiro que, sim, né, vem de uma origem, um entendimento de uma origem branca, exclusiva, mas que não é só branco, né? Temos os judeus negros, como o João colocou, e também judeus de origem árabe, asiática. Como que essa diferença étnica, também de fenótipo quanto de origem, pode ser entendida dentro do contexto brasileiro, que é muito miscigenado, mas no Brasil o judeu é visto quase como exclusivamente branco. Então, como que podemos entender essa diferença étnica de fenótipos e de origens dentro da sociedade brasileira em relação aos judeus? Obrigada. Meu nome é Joana. Eu ainda estou elaborando a pergunta, mas um pouco o gancho do que o João, a Karina e vocês trouxeram. Nesses estudos, vocês também apuraram um pouco do que vem da Inquisição para cá? Então, da perseguição a todo mundo que de alguma forma era herege e como isso se replica até hoje? Então, quando a gente está falando de raça e dessas identidades, o processo de identificação que a Lia trouxe muito bem,
A gente está falando da perspectiva das relações entre os sujeitos e da construção da subjetividade. Mas tem uma questão no racismo, que é como ele estrutura sistemas de opressão que se espraiam para diferentes dimensões, que é aquilo que a gente estava falando do contrato racial. É possível você ser identificado como um grupo racial, você ser, inclusive, considerado inferior ou diferente, mas não sofrer necessariamente os efeitos socioeconômicos do sistema racista. Então, o que eu estou querendo dizer? Mesmo que você se identifique como judeu e como branco, fazer o passing para o judeu talvez seja muito mais fácil do ponto de vista da estratégia. Não estou dizendo que é subjetivamente fácil, acho que é difícil. Mas para um negro, o passing é quase que impossível. A gente não arranca a pele na hora de fazer uma entrevista, né? Na hora de ser abordado pela polícia, na hora de enfim, o Estado mostrar, né, a sua faceta mais cruel como aquele que não merece os direitos que estão preconizados, por exemplo, na Constituição. Então, eu acho que toda a discussão sobre raça e racismo, ela precisa trazer essas duas dimensões juntas, ou a gente vai procurar formas de associar grupos que vivem situações muito diferentes a partir da ideia de identidade racial. E eu acho que a identidade racial é importante, ela diz para nós quem nós somos, ela é mote de várias situações de opressão e dominação, mas aqui no Brasil, ao menos, ser judeu não é uma... E aí eu posso estar errada, eu também não tenho problema em estar errada, mas na minha percepção, ser judeu não é um impeditivo para você acessar certos espaços sociais que estão interditados, às vezes não explicitamente, óbvio, a negros. Então, nós, mulheres negras, por exemplo, a gente é muito interpretada como raivosa. A gente estava discutindo hoje no café, né? A ideia de ressentimento, como se a nossa revolta em torno do sistema de hierarquização e distribuição de recursos, privilégio, reconhecimento, ou seja lá de que bem simbólico ou material a gente está falando, como se essa reação fosse uma reação visceral e não algo que vem, enfim, do modo como você aprendeu a criticar a realidade. Então, quando a gente endereça uma crítica ao sistema racial, a gente critica não as pessoas brancas, percebe? Necessariamente. A gente critica o sistema de dominação. Agora, para quem é judeu, acho que essa crítica ao sistema de dominação, ela está ligada a um passado, né, de holocausto, enfim. E no presente, fica muito... Eu acho que a palavra que a Lia usou é a definição. É muito ambíguo. No fim das contas, é a mesma coisa que eu digo para o pardo. Quando ele me pergunta, eu sou negro ou eu sou branco? Eu falo, depende. E esse depende, o como você se vê, é óbvio que, né, tem uma interpretação do outro que você leva em consideração, mas é mais importante para a organização de si, para a organização dos grupos políticos, do que como eu vejo vocês. Então, para mim, João, você é um menino preto. Percebe? Quando a gente olha para você, porque a sua judaidade, é isso? Judeidade, não tiver impressa no seu corpo, a marca que a Lia trouxe é a primeira coisa que a gente vê, porque as lentes da cultura nos ensinaram a vê-la primeiro, entendeu? Então, esses grupos, a gente, na literatura, classifica como in-betweens, as pessoas que não estão lá nem cá. E esse não está lá e nem cá propicia muita dúvida, mas propicia uma estratégia mais alargada de você ser uma coisa uma hora e outra coisa em outra hora, dependendo da situação que está organizada ali. Para quem está nos extremos, quem é muito branco ou quem é muito preto, como eu,
tá dado, está definido qual é a sua posição. Eu não tenho dúvida, né? Só para finalizar, agora que tem as comissões de heteroidentificação nas universidades, tem gente que liga para a gente perguntando, então, eu estou com dúvida se eu sou negro ou se eu sou branco. Essa dúvida não vai passar, jamais, pela minha cabeça, né? Então, os grupos in between têm a possibilidade de se construir politicamente muito mais do que grupos dos extremos. E aí eu te digo, a escolha, se é que é preciso escolher, se dá a partir da sua subjetividade, das suas experiências de vida. E aí eu acho que completa um pouco a Karina também. Eu sempre fico nervosa em papo de judeu e preto junto, gente. É um negócio assim, sem fim. Eu sempre falo, ai meu Deus, por que eu escolhi me meter nessa seara? Mas vamos lá, né? Bom, João, judeus negros, né? A gente tem uma minoria, né, pequena. Meus filhos são judeus e negros, tá? Então se estabelece esse lugar deles não serem vistos ou serem... Gente, quem é esse telefone? É o meu? Não. Desculpa. Dessas pessoas, no imaginário, né, brasileiro, judeu é branco. É isso que está no imaginário brasileiro. Agora, é importante a gente separar imaginário de realidade, gente. Imaginário é uma construção totalmente possível de não condizer em nada com a realidade. A raça é um imaginário, né? Exatamente por isso nós estamos falando de imaginário que estabelecem materialidade, discriminação e preconceito. Mas elas não condizem com a realidade. A realidade judaica é diversa. Isso não está em nada relacionado com o que é o imaginário do judeu, né? O imaginário do que o imaginário do que é o judeu não confere com a realidade do quem são os judeus. Assim como o imaginário de quem é o negro não confere em nada com a realidade interna da vivência e da experiência da enorme diversidade entre negros. Então, quando a gente está falando de estereótipo, preconceito e discriminação, a gente está nesse lugar dessa construção imaginária que produz efeitos, produz assassinatos, produz discriminação. Nesse sentido, o judeu negro não entra nesse imaginário, ele está fora. Então, exatamente por esse imaginário produzir aquilo que se constrói o estereótipo, e preconceito é feito de estereótipo, o judeu negro entra num lugar de ser menos judeu. Ele é visto como menos judeu, como uma judaicidade que pode se perder, né? Assim como ele também pode ser visto como menos negritude, né? Porque ele está nesse lugar na qual tanto a negritude não é vista como uma possibilidade de judaicidade, e a judaicidade no imaginário também não cabe esse lugar do negro. Isso não condiz com a realidade dos sujeitos encarnados em pele e osso, né? Mas é importante a gente pensar o que é o imaginário social se a gente está estudando algo que é raça, que é puro imaginário, é pura ficção. A raça é uma ficção que produz uma realidade, né, absurda, mas uma ficção que funciona, né, para dividir, para esquartejar, para expropriar, para tornar, por exemplo, esse país nessa perversidade que a gente está. Então, perguntando, né, Karina, sobre o fenótipo, a origem e a diferença étnica, o Brasil, ele é um solvente étnico. O que eu quero dizer aqui? O racismo antinegro e antijudaico torna, por exemplo, o sueco e o italiano e o alemão, e o judeu, e o árabe, e o cara que é da Síria e que não divide cultura comum, não divide, talvez, religião comum, não divide nada comum, brancos. Essa é a categoria. A categoria branca, ela não tem absolutamente nada interna, a não ser a fronteira de divisão de ideia de superioridade. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu e um descendente de português, escravocrata, há 500 anos na sociedade brasileira, temos em comum? Vamos supor que a gente não divide cultura comum, no sentido que eu comemoro Rosh Hashanah, ele comemora, sei lá, Natal, né? Ano Novo. Eu como, sei lá, comida que minha avó fazia do leste europeu, ele come comida, sei lá, portuguesa, mineira, etc. e tal. A gente talvez, né, não estabeleça culturalmente algo parecido, mas nesse país
supremacista branca, onde a ideologia racial estabelece um lugar de trabalho, lugar econômico, lugar de humanidade, a ideia de que eu e ele, a gente reparte junto a categoria de ser classificado como branco, estabelece para mim e para ele um lugar de privilégio racial que eu posso querer ou não. Essa é a perversidade do racismo brasileiro. Assim como, né, não há possibilidade do negro virar para o policial e falar assim, olha só, eu gosto de estudar Kant, eu escuto Mozart, eu estudo filosofia alemã e falo alemão, assim, eu não estou identificado com a negritude. Essa possibilidade não está dada, né? Num país com uma perversidade em que esse fenótipo marca os corpos que devem morrer. Assim como a diferença entre os brancos não está dada como um lugar de privilégio. Então, assim, por que tem uma recusa, muitas vezes, de falar, olha, nós não somos brancos, né? Tem esse problema na aliança judaica com a negritude que causa muita tensão, que é a recusa dos judeus no Brasil ao se identificarem como brancos. A gente não escolheu qual é a ideologia racial brasileira. A gente chegou de imigrante nesse lugar e a gente herdou, né? A gente não está aqui, a gente herdou, né, um mundo quando a gente imigra para cá. E quando imigra para cá é considerado branco. Assim como a prisão racial está dada para os negros, o privilégio também está dado ao ser considerado branco. Essa saída de mas eu sou judeu, ela não ajuda na aliança que nós temos que ter em comum, que é a luta antirracista. E aí eu sempre repito, né, que um dos textos que mais me marcou na vida é o texto do Adorno, né, aquele texto, Educação pós-Auschwitz. E ele fala que se há algo, né, que a gente deve ter, né, pós-Auschwitz, é que Auschwitz não se repita. E dentro da história judaica, eu sempre repito essa fala porque eu acho ela muito forte. Existem duas formas, né, de compreender Auschwitz, né? Auschwitz não se repita para os judeus, ou Auschwitz não se repita para ninguém, né? Estando no Brasil, pensando uma educação pós-Auschwitz, são os negros que perdem 100 vidas por semana por serem negros. É um comprometimento de quem quer que Auschwitz não aconteça, entender que esse lugar não está dado para nós, mas pode estar, né? Pode estar, mas nesse momento, nesse contexto, não está dado. E se aliar a quem está sofrendo nesse lugar, nesse momento. Acho que eu não falei da Inquisição, mas não sei falar. Vai lá, você que é historiador. Na verdade, é uma resposta de improviso, mas retoma uma coisa que a Lia falou aqui. Porque tem isso, tem também essa associação dos judeus com o contingente que chegou no século XX, sobretudo. Mas os judeus, claro, estão no Brasil há muito mais tempo. E acho que tem duas coisas aí. A primeira é que o trabalho de conversão forçada, que já acontecia em Portugal, os judeus, eles também, já nesse momento, antes, porque aí tem um momento de virada importante. Em 1759, tem a expulsão dos jesuítas do Reino do Brasil, na verdade, e as reformas do Pombal e etc., aquela tentativa de um iluminismo mais ou menos limitado, mas no momento da expulsão dos jesuítas, também a perseguição contra a heresia e a perseguição contra os judeus se reduz um pouco, mas o fato é que já nesse momento havia a possibilidade de jogar na dubiedade, de ser converso e de continuar vivendo naquela sociedade, se passando, fazendo a operação do passing. A população judaica talvez tenha sido a primeira no Brasil a fazer a experiência do passing, através dos cristãos novos. Então, isso digamos assim, foi só para marcar que tem a conversão forçada, o passing e a expulsão dos jesuítas podem, de certa maneira, servir como balizas para a gente pensar esse momento da história da comunidade judaica no Brasil, mas que, enfim, a gente não vai conseguir dar conta aqui, eu digo só assim muito de passagem. Mas mais perguntas? Eu vou fazer uma, independentemente da plateia.
A minha pergunta ela é de um ponto de vista que sai do plano do racional para um plano mais do emocional e cognitivo. Assim, eu fico me colocando num lugar que cresci numa sociedade racista e antissemita. E que, apesar de 20 anos junto com a Lia estudando isso, me considero ainda emocionalmente racista e antissemita, porque eu cresci numa sociedade não tão dentro. E de todas as formas que eu entendo que não faça nenhum sentido qualquer coisa do racismo e dessas crenças que categoriza um povo com uma qualidade, num primeiro momento que eu estou dentro da comunidade judaica e vejo muitos judeus juntos, eu já tenho uma percepção. Ou quando eu posso, em alguns momentos, ter um primeiro momento de algum tipo de racismo. Por mais de 20 anos estudando, também sou psicóloga social e também trabalho, né? O que eu pergunto para a Lia todos os dias é como a gente vai se livrar emocionalmente disso. Porque racionalmente a gente pode estar conversando aqui e se talvez vocês tenham já pensado ou se existe estudos de educação nesse sentido. Não sei se tem uma resposta, mas qualquer coisa assim que eu fico pensando para próximas gerações, assim, sabe? É isso. Mais alguém? Gente, eu vou fazer uma pergunta quente, só para a gente fechar, aí já pode servir um pouco como considerações finais, que fala muito com a palavra ameaça e supremacismo branco hoje, que é o título da conversa. E a pergunta vai ser diferente para a Luciana e para a Lia, mas é bem fácil. Dentro desse discurso da extrema-direita que Daniel abriu falando no começo, que gira muito em torno da ideia de um Brasil ideal, que é esse Brasil, essa nacionalidade que volta na ideologia da mestiçagem, que volta em democracia racial, que tem todo um discurso bastante antiquado e que não reconhece nada, na verdade, do debate sobre relações raciais que vem acontecendo e se acirrando, sobretudo nos últimos 20 anos. Onde é que a gente pode ver alguma coisa que a gente pudesse denominar propriamente como supremacismo branco e não meramente como branquitude? Porque essa é uma dificuldade muito grande de dizer onde a gente tem simplesmente branquitude aqui e onde a gente consegue falar, olha, daqui a gente faz um desdobramento que a gente acha supremacismo mesmo. Essa é a pergunta para a Luciane. A pergunta para a Lia é a pergunta parecida, mas é assim, nesse mesmo lugar, eu entendo isso que você diz, digamos assim, se a estrutura das relações raciais e o funcionamento do mundo é praticamente um incentivo a ser branco, inclusive para as pessoas negras, mestiças, aí está todo o drama do colorismo envolvido, e isso acontece também com o assimilacionismo radical que a gente tem no Brasil de todos os grupos e nacionalidades, e aí a gente entende, ok, pessoas de origem judaica podem se alinhar a essa ideia como brancos. A minha pergunta é possível também se alinhar aí como judeu? Porque a minha pergunta vai no seguinte sentido, o símbolo que é usado hoje em dia, curiosamente, sim, é a estrela de Davi, mas as pessoas a reconhecem como a bandeira de Israel. E a associação entre Israel como o Estado dos judeus provoca uma contaminação muito perniciosa aí. E aí é a minha pergunta, se não é só como branco, se existe uma tentativa de fazer essa associação propriamente como judeu. E aí a porca torce o rabo um pouco mais. Eu falei 3 para cá. Tá. Eu disse no começo que eu trabalhava em escola de educação básica. Então, minha área de pesquisa atual é relações raciais e educação infantil, especialmente. Eu acho que para a nossa geração, o modus operandi vai ser lutar cotidianamente contra aquilo que a gente aprendeu. Porque não tem como a gente fazer um processo de apagamento, né? Está nas nossas estruturas, né? Muitas vezes é mais forte do que a gente. E não é exclusivo de brancos, né? Melanina não é escudo para o racismo. Eu não estou falando que os próprios negros são racistas ou racismo ao contrário, mas muitas vezes, por estar tão imerso no racismo, a gente se pega mimetizando certas atitudes com relação a quem a gente acha
por exemplo, que é menos que a gente. Uma história rápida, uma vez eu estava numa sorveteria e parou do meu lado um menino com os pés sujos de Havaiana e naquele dia, juro, eu só tinha R$1,50. Eu falei, filho, desculpa, hoje eu não tenho dinheiro para te pagar um sorvete. Ele olhou para mim e falou, eu te pedi alguma coisa? Entendeu? É muito difícil esse apagamento do que a gente aprendeu, de novo. Então, qual que é a nossa aposta? As novas gerações. O que é educar para as relações étnico-raciais? Se a gente puder dividir, para nós que já nascemos com tudo pronto, né, a bagunça já estava feita, a gente tem uma educação antirracista. Para as crianças pequenas, a gente educa para as relações étnico-raciais, porque aí a gente não precisa ser antirracista lá na frente. Se essa criança foi educada desde a mais tenra idade, para saber que a diversidade é uma marca indelével da espécie humana e que ela nos permite potencializar conhecimento, visão de mundo, filosofia, para essa criança ver uma pessoa negra, asiática, branca, ela só está vendo pessoas, né? Então, por isso a minha luta pelos pequenininhos, desde do berçário, se possível. Quanto à sua pergunta, acho que tem uma separação para a gente fazer entre brancura, branquitude e supremacia branca, né? A brancura é algo, enfim, está no teu corpo, né? Embora tenha uma construção social para significar esse corpo, não adianta, eu já vi muita pessoa achando que se inserir na luta antirracista é dizer, não, mas eu não sou branco porque minha avó... Não, a brancura está impressa aí. A partir dessa impressão, você é visto como signatário imediato dos delírios de superioridade branca. Aí, a tua postura como branco pode ser ratificar, dizer, nossa, eu sou bonito mesmo, né? Eu sou inteligente mesmo, sou rico mesmo. Ou lutar contra, né? E aí se engajar, o lutar contra é se engajar na luta antirracista, não tem outro jeito, né? E aí você vai rompendo o pacto com a branquitude e se tornando uma pessoa branca, mas que não está fazendo adesão à branquitude. A supremacia é a adesão extrema e desavergonhada, eu diria. Que o brasileiro ele tem um racismo que a gente chama de cordial, que para preto não é cordial, mas tem toda uma etiqueta, né, que a gente percebe nos olhares, nos movimentos, nas negativas, mas que não se anuncia. Por isso que é tão difícil de combater. A supremacia branca não está nem aí, ela anuncia, ela faz assim, ó, no meio de uma sessão com todo mundo. E o orgulho de ser branco, ele é trazido à tona nas discussões como se ser branco te desse a prerrogativa para estar no lugar em que você está. Não é a lógica do mérito, ela vem combinada aí com uma lógica do Messias. Eu nasci para estar nesse lugar e essa é a minha missão. Sua missão como o quê? Como branco. Civilizar esse povo. E só para terminar, porque eu acho que eu já excedi meus 3 minutos, ainda dá, a democracia racial e a supremacia branca caminham juntas. Quando ali atrás, que a democracia racial é um dos discursos basilares da supremacia branca, é porque a democracia racial foi o discurso oficial da ditadura no Brasil. No Brasil, todo mundo que arrogava para si uma negritude foi ou morto ou exilado. Se fosse mais rico e mais famoso, exilado. Se não, está na vala de Perus. Né? Que a gente tem um imaginário de que a ditadura perseguia jovens brancos de classe média. Hoje a gente está vendo com os exames de DNA das ossadas que um monte de preto morreu. E justamente os pretos que estavam nos movimentos antirracistas e nas periferias, fazendo frente a um monte de atrocidades que ocorrem lá. Acho que é isso. Bom, sobre a questão da emoção, só complementando, acho que concordo muito com a Luciana, né? A gente vai aprendendo a ser racista num país onde os lugares que ocupam são muito diferentes. Eu dou sempre esse exemplo porque, para mim, ele é muito forte. Como que meu filho aprendeu a ser racista? Ele foi numa escola que tinha boneca negra, Lei 10.639, enfim, o mundo, né, da educação antirracista. Quando ele foi apresentado para a escola era o seguinte:
essa é a professora, essa é a diretora, ela fica nessa sala, se você precisar de alguma coisa, você fala com ela. Se você precisar do projeto político de pedagógico, essa é a Fernanda, ela está nessa sala. Se você precisar da nutricionista, e a gente foi sendo assim apresentado para a escola. A nutricionista cuida da tua alimentação, e aí, né, mostrou quem é ela, o nome dela é Camila, ela é isso daqui. Na hora que a gente passou pelas merendeiras, na hora que a gente passou pela pessoa que estava na segurança e pelos profissionais da limpeza, essas pessoas não foram apresentadas ao meu filho na escola, certo? O que ele aprendeu naquele dia? Tem pessoas que têm nome. Essas pessoas que têm nome têm um lugar na escola de importância. A profissão que ela exerce tem status, né? Essas pessoas são aquelas que eu devo procurar para ter saber, cuidado, afeto, carinho ou quando eu precisar de alguma coisa. Tem pessoas que não têm nome. Essas pessoas não precisam ser apresentadas. Os lugares que elas ocupam não têm status, não são importantes para a escola. E essas pessoas usavam todas o mesmo uniforme, eram das terceirizadas. Abre um parênteses, o STF autorizou a terceirização de todos os trabalhos meio sem ser um escândalo nacional há 15 anos atrás, né? E as pessoas começaram a contratar as pessoas trabalho meio. Quem é que define que segurança de uma escola é meio e não é fim? Quem é que define que a merenda de uma escola é meio e não é fim? E quem é que define que a limpeza de uma escola é meio e não é fim? Isso é trabalho, né, tradicionalmente dos negros na sociedade brasileira. Então, assim, é estrutural e é estruturante da escola. Sabe como que eu descobri que ele aprendeu raça naquele dia? Eu nem imaginava. No outro dia ele viu uma pessoa branca com a mesma roupa da terceirizada. E ele virou para mim, o Ariel: mamãe, aquela pessoa não tinha que ser preta? Ou seja, como é que você aprende a ser racista? Olhando a estrutura racial. Você não precisa, no Brasil, um significante negativo. Você não precisa falar preto, ladrão, como significante. A própria estrutura social do Brasil, ela é um ensinamento das hierarquias raciais, né? Diferente da questão judaica, em que você precisa do significante, porque o judeu não está nesse lugar da estrutura. Isso é importante para a gente diferenciar o que é preconceito, o que é discriminação e o que é racismo. O racismo necessariamente tem uma estrutura de poder de Estado-nação, né? Em que organiza a sociedade como um todo. O antissemitismo é um preconceito racial. Ele não organiza a sociedade brasileira para saneamento básico, educação, saúde, divisão de pâncreas, etc. e tal. Isso não quer dizer que no Estado-nação, né, é rápido da gente entender, Estado-nação, Alemanha nazista era organizado pelo antissemitismo? Sim. Ou seja, isso é racismo. A gente tem um preconceito racial quando a gente pensa no antissemitismo no caso do Brasil, que é diferente de racismo, né? Que é essa estrutura de um Estado-nação que se organiza juridicamente, policialmente, etc. e tal, a partir daquilo que é a estrutura social. Então, só há um jeito de que a gente pare de aprender a ser racista, mudando a estrutura social. Ou seja, não falar de raça não combate o racismo. Bonecas negras não combate racismo, combate preconceito racial. A gente precisa mudar essa estrutura nos lugares de oportunidade de visão que se ocupa os espaços de lugar de trabalho e lugar de status social da sociedade brasileira, né? Então, é só assim, porque ele aprendeu a ser racista numa escola com conteúdo antirracista. Enfim, agora, a pergunta capciosa aqui do Fernando, que vai me colocar, do judeu. Sim, é impressionante, né? Eu até anotei aqui essa fala, estava aqui bem escritinha e eu não consegui falar. Como os judeus, né, eles vão mudando desse lugar, né, que é o lugar do oprimido, para esse lugar que ocupa a posição dominante no imaginário, tá? Assim, a gente está falando de imaginário, né? E como que o discurso sobre Israel também vai passando para 3 lugares, né, muito diferentes em menos de 70 anos. A gente parte, né,
de um discurso que vai pensar, primeiro, né, uma trajetória de Israel, desde aquele fragmentado em apuros oprimido, que sai da Segunda Guerra, depois aqueles resgatados dos judeus europeus para supra-judeus, como a supremacia ligada à ideia de judaicidade e Estado de Israel, e aí a gente tem um marco, que não vai dar tempo de eu falar, Durban e toda a história de Durban, mas assim, a ideia e o imaginário de judeus muda. Então, facilmente, você pode, no momento atual, associar fascismo, neonazismo à judaicidade imaginária, não ao judeu real, né? Mas essa construída aí pelo Bolsonaro, por exemplo, com a estrela, né, de Israel, a bandeira de Israel, quando ele começa os últimos 2 discursos falando da terra prometida, Israel é isso, Israel é aquilo, né? E acho que cabe nós, né, os judeus que estão aqui, combater radicalmente essa ideia, não em nosso nome, né? Não em nosso nome, porque não dá para a gente ter um Morro do Alemão com um complexo evangélico chamado Complexo de Israel, gente. Né? Que é o que tem acontecido aí. Então, a gente precisa combater um papel nosso também da luta antirracista, porque rapidamente a gente vai, né, parar nesse lugar de o judeu como supremacista. Boa. Gente... Bom, é isso. Luciana, Lia, obrigado. No começo elas falaram uma coisa bonita, que elas se conhecem há muito tempo, desde lá do começo. Então, isso serve um pouco de mote para falar do que a gente está fazendo aqui, que é as alianças entre judeus e negros. Elas, no caso, as 2 convidadas, elas vêm de longe. No caso das coisas que acontecem no Brasil, elas também vêm de longe. E a gente está, de certa maneira, um pouco espremido pelo tempo presente, refazendo, recontando, reencenando, de certa maneira, essa história. Então, eu agradeço a todo mundo pela participação, pelo carinho, pela presença. A gente se vê aqui em breve, e um dos temas que a gente vai discutir em breve, exatamente as alianças históricas entre judeus e negros. Muito obrigado, até a próxima.